Bom dia, eu vou fazer a apresentação sobre as características de propagação em fibras óticas da disciplina de materiais elétricos. Bom, o primeiro tópico a se destacar na introdução seria de onde surgiu toda essa ideia. A gente sabe que a humanidade, desde os primórdios, tem uma necessidade de se comunicar. E com o aumento da população, logicamente, essa necessidade também aumenta. Então, para meados de 1926, esse sistema de comunicação vem aumentando de maneira muito gradativa. E o aumento da demanda de serviços ocasionou um congestionamento gigantesco nessas frequências mais baixas, que seriam as frequências de rádio. E com o congestionamento dessas frequências, acontece que surge uma ideia de você utilizar frequências mais altas, mais próximas à luz. Então, vultuosos investimentos foram feitos nessa área. Bom, a avaliação se um meio de comunicação é boa ou é ruim, isso depende de vários fatores. Mas os principais deles seriam a atenuação e a largura de banda. Bom, quanto à atenuação, ela vai representar justamente a distância que o meio de transmissão vai ter para que tenha uma menor perda de sinal. Então ela é justamente essa relação entre a potência e a distância. Tanto que na atenuação geralmente a gente vai ouvir qual que é a atenuação desse cabo. É 100 decibéis por quilômetro, 50 decibéis. E a gente pode fazer uma comparação rápida. Os cabos coaxiais têm uma perda de cerca de 100 decibéis por quilômetro, superior a isso. Já as fibras óticas têm uma perda de apenas... Isso varia muito com o comprimento de onda, mas geralmente você pode alcançar 0,15 decibéis, 0,2, 0,3, isso varia muito. Bom, quanto à largura de banda, a fibra ótica também vai ser superior, porque ela representa justamente a distância do cabo sem que precise de repetidores, para que aumente novamente os pulsos. E atualmente, é claro, a fibra ótica também ela consegue alcançar cerca de multi-gigahertz por quilômetro sem você precisar ficar utilizando vários repetidores. Há vários outros fatores que fazem a fibra ótica ser superior. Bom, um deles, por exemplo, é que o cabo de fibra ótica ele é bem mais fino que o cabo coaxial normal. Ele pode chegar a cerca de 125 micrômetros. É claro que depois de todo o revestimento e proteção ele vai variar de 1 a 4 milímetros, mas isso é muito bom porque ele vai ter uma maior flexibilidade, vai ocupar um menor espaço e vai ser muito melhor para transporte, armazenagem, enfim. Além disso, como a fibra ótica opera fora da frequência elétrica e magnética, ela é um meio muito isolante, então ela não vai sofrer nenhuma interferência. Isso é importante porque você consegue fazer a conexão de uma fibra ótica perto de um cabo de eletricidade. Além disso, outro fator muito importante que faz a fibra ótica ser superior é que a maioria das fibras elas são fabricadas de sílica, quartzo, cristalino, entre outros materiais. Isso é bom porque a maioria desses materiais que fazem a fabricação do vidro, no caso, eles são materiais extremamente abundantes no planeta. Bom, é claro que a fibra ótica é muito superior em vários sentidos, mas é interessante a gente citar algumas considerações que são importantes para a gente entender melhor essa fibra ótica. Existem alguns parâmetros importantes a ser considerados para que não tenha muitos eventos inconvenientes, que a gente tente conectar uma fibra ótica e ela não funcione. O principal parâmetro é que algumas moléculas de hidrogênio elas podem ocasionar alguns problemas. Pode ocorrer, no meio da fabricação, que algumas moléculas de hidrogênio entrem em difusão na fibra. Isso é uma coisa um pouco antiga, atualmente não tem tanto esse problema. Se a molécula de hidrogênio ela não reagir com a sílica, ela vai absorver um pouco de energia da luz. Porém, se ela reagir, ela pode formar alguns íons que chamam-se hidroxilas. E esses íons acumulados elas podem ficar alguns pontos do vidro e também ocasionar perdas. É interessante a gente falar também de alguns conceitos sobre essa teoria de luz para ficar mais claro como funciona a fibra. Bom, a primeira teoria que a gente precisa falar é a teoria do fóton. Essa teoria ela estabelece que uma irradiação ela pode se comportar ora como onda, ora como partícula. E isso é muito interessante porque cada partícula do comportamento dessa irradiação, ela vai ter uma energia previamente estabelecida. Essa energia ela é conhecida como quantum, só que se essa frequência de onda estiver por volta da frequência da luz, ela vai ficar conhecida como fóton. E tem a fórmula para você descobrir essa energia, que é a energia igual a constante de Planck vezes a frequência. Outro conceito muito interessante é a velocidade da luz. Que basicamente a velocidade da luz é o tempo de uma oscilação completa de uma onda eletromagnética. No vácuo, essa velocidade da luz ela vai ser 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Claro que em outro meio essa velocidade vai ser menor. Então, para fazer essa associação de velocidade da luz, a gente utiliza o índice de refração, que é basicamente uma relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Outro conceito muito importante é o comprimento de onda, que é uma relação entre a velocidade da luz no meio e sua frequência. É importante a gente saber dele porque em comunicações ópticas a gente não utiliza muito frequência, visto que as frequências são na grandeza de terahertz, gigahertz. Depois de a gente entender todos esses conceitos de fibra ótica e suas histórias, a gente já consegue entender como que ela funciona. Os primeiros modelos de fibra ótica elas se comportavam como um núcleo que tinha um índice de refração N1 e uma casca com um índice de refração N2, sendo que o índice de refração da casca ele era menor que o índice de refração do núcleo.
E os primeiros modelos, eles não tinham o objetivo de fazer comunicações óticas, mas eles foram a base para toda essa comunicação. E por volta de 1966, alguns pesquisadores, eles publicaram que conseguiram utilizar vidros óticos de alta qualidade. Porém, tinha um problema, que a atenuação era muito grande, chegava em cerca de centenas de decibéis por quilômetro. Eles concluíram que as perdas não estavam só associadas à frequência, e um dos problemas era justamente a presença de alguns íons de impurezas no vidro. E o legal é que, mesmo com todo esse avanço de tecnologia, a ideia base da fibra ótica foi a mesma. Você tem um núcleo com um índice de refração maior que o índice de refração da casca. E a única coisa que foi aumentada foram algumas capas de proteção, alguns isolamentos, para que não haja a perda de energia. Mas como que funciona a fibra ótica de fato? A gente sabe que o núcleo possui um índice de refração maior que a casca. Então, se você incidir um feixe de luz em um ângulo pré-determinado, ele vai se refletir por essa fibra ótica, e esse ângulo ele pode ser calculado, sendo que o seno θ desse ângulo é igual ao índice de refração do núcleo pelo índice de refração da casca. Eu creio que um dos parâmetros mais importantes da fibra ótica é justamente esse ângulo de entrada, porque se o ângulo de entrada for muito agudo ou não, a fibra ótica não vai se comportar muito bem, porque o feixe não vai se propagar de maneira muito correta. E esse cone, que está explicitado nessa imagem, ele vai representar a melhor incidência de feixe de luz para que a fibra ótica se comporte de maneira boa. É interessante falar também que existem vários modos de propagação nas fibras óticas. Basicamente, a propagação ela varia. A transmissão de energia ela é descrita a partir de algumas distribuições do campo eletromagnético. E cada distribuição vai ter algum aspecto diferente. Por exemplo, comprimento de onda, velocidade de propagação, entre outros parâmetros. Como é explicitado nessa imagem, a gente pode perceber que os feixes, dependendo do ângulo de incidência, ele vai ter um comportamento diferente. Outra área interessante de ser estudada é a atenuação em uma fibra ótica. Entre as causas mais importantes, citam-se várias, como atenuação devido à curvatura da fibra, absorção pelo material, perdas por microcurvaturas no processo de fabricação. Cada linha desse gráfico representa um tipo de atenuação. Por exemplo, essa primeira linha vai representar a atenuação de ultravioleta. Essa outra linha vai representar a atenuação na frequência do infravermelho. Além disso, há outras atenuações devido a impurezas, que são essas famosas montanhas aqui. Depois de a gente fazer a soma de todas essas atenuações, a gente vai ter aqui destacado em um gráfico mais em negrito a atenuação geral da fibra. A gente percebe que em alguns pontos específicos essa atenuação vai ser um vale, ou seja, a atenuação vai ser menor. São justamente nesses pontos que é interessante você trabalhar com o comprimento de onda. No caso, nesse gráfico que a gente está representando que essas janelas de baixa atenuação são nas grandezas de 820 nanômetros, 1300 nanômetros e 1550 nanômetros. Para a engenharia de computação é muito interessante a gente fazer esse estudo, pois a fibra ótica ela alcançou um nível de ser tão rápida que os equipamentos eletrônicos não têm uma velocidade tão grande quanto a transmissão. Então talvez a gente vai ter uma transmissão pelo meio muito alta, mas a eletrônica não consegue fazer essa recepção tão rapidamente.